Internacionalização não é exportar. Internacionalização é, literalmente, reconstruir o seu modelo de negócio. Sou Benício Filho, da Atlantic Hub, e estou aqui hoje para gravar um conteúdo muito especial para você no meu blog, na minha coluna de Eurodicas, sobre o processo que envolve a internacionalização. Veja bem, quantas vezes o empresário nos procura querendo colocar o seu negócio no mercado internacional e tem uma tendência a conectar esse processo ao processo tradicional de exportação. Você que acompanha a minha história, a nossa história aqui no Eurodicas, estamos há muitos anos produzindo conteúdo num blog específico sobre o empreendedorismo, a construção de negócios na Europa. Você já sabe que internacionalização é um modelo muito diferente de exportação. Inclusive, exportação no Brasil, a gente conecta sempre essa ideia à própria Apex, que é uma entidade do governo federal que cuida da entrada de empresas brasileiras especificamente com seus produtos no mercado internacional. A Atlantic Hub já apoiou iniciativas da Apex, inclusive fazendo workshops, fazendo uma série de trabalhos junto com empresários que estão em alguns países da Europa fazendo esse processo junto com a importante agência de comércio exterior brasileira. Mas no seu DNA, a Atlantic Hub não é uma empresa que exporta produtos de empresas brasileiras com, por exemplo, conexões comerciais. A Atlantic Hub é uma empresa que cria processos de internacionalização baseado no tamanho da oportunidade de cada empresa que nos procura. Claro, com uma metodologia própria, com uma história própria, que nesse ano de 2026 completa justamente 10 anos de existência. A Atlantic Hub, portanto, chegando ao seu primeiro conjunto de 10 anos de existência, levando mais de 300 empresas brasileiras para o mundo através de Portugal. E o que é importante que seja dito, e isso que eu aprofundo muito dentro do meu artigo, sobre o processo que difere a exportação da internacionalização. A exportação, como o seu próprio nome já diz, significa acessar algum mercado externo através de uma porta comercial que efetivamente coloque esse produto no mercado. Então, via de regra, uma empresa brasileira que produz algo, seja um produto do gênero alimentício, seja um produto de gênero de consumo pessoal, como limpeza, cuidados pessoais e etc., busca distribuidores, revendedores ou mesmo parceiros comerciais que sejam capazes de colocar esse produto no mercado. Esse é um processo que tem sempre como ponto fim alguma porta consumidora. Claro, pensando na logística que envolve levar um produto para fora do país, estocagem desse produto, entendimento das questões tributárias e regulatórias e efetivamente a porta de consumo final. Mercado de construção e fabricação de sapatos no Brasil é famoso no mundo, inclusive com os seus designs de peças específicos ou ainda com o próprio volume de produção em algumas regiões brasileiras, se destaca ao longo dos anos exportando esse tipo de produto. Casos emblemáticos de empresas brasileiras são famosas no mundo e isso não é novidade para muitos empresários do setor. Outros setores que se destacam no Brasil no processo de exportação é o próprio setor alimentício, o próprio setor vinícola, o próprio setor do agro, que é famoso por ter uma efetividade e uma margem de preço muito interessante no mercado externo. E aí a exportação se torna esse braço. Mas veja, há uma cadeia que geralmente envolve poucos atores. Alguém que coloca esse produto no mercado, então é comum que esse empresário que quer exportar busque essas portas mais voltadas para a questão comercial e alguém que efetivamente faça todo o processo da exportação em si, quando o empresário não tem aquele domínio todo, não tem essa área específica dentro da empresa dele. Quando a gente está falando no processo de internacionalização,
muda completamente o jogo. E aí a gente entra numa métrica, que é inclusive o nome desse próprio artigo, que é a ideia de reconstrução do modelo de negócio. E por que a gente chama de reconstrução do modelo de negócio quando o tema é internacionalização? Para o fato que diferencia internacionalização de exportação. Internacionalização pressupõe, primeiro, entender se eu vou ter mercado suficiente para suportar uma estrutura de negócio. No processo de internacionalização, há a criação de uma base de negócio, há a criação de uma sede da empresa, de uma filial da empresa no país destino. Veja, dentro desse processo de internacionalização, das dezenas de empresas que a Atlantic Hub já fez, nós inclusive temos em Oeiras, Grande Lisboa, uma área em que as empresas brasileiras se instalam, que é o Atlantic Station. Veja, dentro de um processo de internacionalização, inclusive o lugar para essa empresa se instalar é um pressuposto que a Atlantic Hub já tem dentro do seu próprio hub de negócio. Só que tudo começa com estudo de mercado para analisar a viabilidade. Tendo viabilidade e esse estudo de mercado, que é o primeiro passo que a Atlantic Hub faz, levanta e coloca indícios para as fases posteriores. Uma vez tendo viabilidade, sendo positivo o cenário desse estudo de mercado, começa a fase seguinte que nós chamamos de scale-out. Tendo viabilidade, construímos o modelo jurídico, construímos o modelo tributário, construímos o modelo comercial, construímos a estruturação desse negócio, tendo em vista a própria questão cultural do país em que nós estamos mirando. No caso, Portugal é a porta de entrada para empresas brasileiras, segundo a nossa própria tese de mercado, que também tem 10 anos aí que a gente está muito mais do que validado nesse quesito. Fazemos esse processo, construímos essa entrada, a empresa tem todo o suporte do Hub de Negócios da Atlantic Hub e começa a dar os seus primeiros passos. Detalhe, também é previsto por nós a conexão com players comerciais e a conexão com parceiros locais que vão maximizar a possibilidade de entrada no mercado. MGS, um caso recente da Atlantic Hub, uma empresa de Minas Gerais, passou por todo esse processo e em menos de 8 meses já está com o seu primeiro responsável comercial, que também é um dos sócios da empresa, devidamente instalado em Portugal, começando as suas atividades comerciais de prospecção, tendo como base uma grande massa de estudos que a Atlantic Hub produziu para nortear essas ações com o menor atrito, a maior assertividade e o menor custo. Num processo de exportação, foco total no player que vai vender o nosso produto, pensando na distribuição e na chegada desse produto no mercado destino. Na internacionalização, grande foco na construção de uma estrutura de negócio. E a construção dessa estrutura de negócio pressupõe todos esses estágios que eu falei. Qual a vantagem de um modelo e outro? No modelo de exportação, até pode ser entendido que o resultado é de curto prazo, mas via de regra, o erro e acerto custa muito mais investimento do que um processo de internacionalização estruturado. Você pode exportar internacionalizando? Pode, não só pode como deve, mas deve construir para isso uma jornada analisando com clareza, entendendo que o processo de entrar num país é muito mais que ter parceiros que vendam, porque ele pressupõe entendimento cultural, adequação minuciosamente e todo um arcabouço de criação dessa rede de network. Dentro de um processo de internacionalização, é possível exportar. Dentro de um processo puramente de exportação, dificilmente a internacionalização acontece. Raros casos eu vi isso acontecer de forma efetiva. Quer entender como funciona mais um processo de internacionalização estruturado? Marca um momento com o Atlantic Hub, marca um momento com o meu time de projetos, marca um momento com o meu time comercial, que a gente vai ter o maior orgulho, a maior vontade e a maior disponibilidade de ajudar você nesse processo. Talvez você deva estar se perguntando, e para encerrar esse vídeo eu quero fazer aqui uma referência, tem 2 livros que eu escrevi.
Um é sobre uma jornada que eu fiz em Santiago de Compostela e um outro é um manual de vendas e construção de negócio. Mais um manual de construção de negócio do que o manual de vendas, mas como vender faz parte do processo, Metamorfose Empreendedora é um livro que contempla esses dois mundos. Duas produções minhas, fica aí a dica de leitura, te aguardo no próximo conteúdo e, precisando, conte conosco. Gratidão Eurodicas por mais esse conteúdo aqui para o blog.